Terminando o mês aniversário da igreja, nós vamos voltar na nossa série Contextos e Parábolas, no Evangelho de Lucas. E hoje olharemos mais uma parábola contada por Jesus, lembrando que o contexto em torno da parábola está sendo destacado para que nós possamos ter a melhor compreensão dela. O nosso texto hoje é Lucas capítulo 17, no versículo 7 ao versículo 10. É uma parábola bem pequena, mas que tem um grande ensinamento para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com vocês. O contexto imediato em que a parábola foi contada é o momento em que Jesus está trazendo vários ensinamentos, e ele vem então numa série de lições, e a última lição é essa do servo obediente, e esta última ele faz em forma de parábola. Então no capítulo 17, a partir do verso 7, ele diz assim: "E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepare-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não." Jesus mesmo faz a pergunta e responde: "Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos somente o que deveríeis fazer." Então está aí uma parábola um pouco dura, um pouco difícil, e nós vamos então olhar o contexto em torno dessa parábola e extrair as lições que nós temos para as nossas vidas. Um pouco antes, no capítulo 12, a partir do versículo 35, Jesus contou outra parábola, que também se refere a esse contexto de servos e senhores. É uma parábola um pouco diferente, é uma parábola um pouco mais leve, que coloca os servos numa condição mais agradável, numa condição mais suave. E esta outra diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e vos fará assentar à mesa, e chegando os servirá." A compreensão dessa primeira parábola, ela é importante para que nós possamos compreender a segunda. E é por isso que Lucas, ele coloca essa parábola antes, no capítulo 12, para depois colocar a outra no capítulo 17, para que os seus ouvintes pudessem ter o máximo de aprendizado com essas parábolas. As duas, quando você começa a ler o começo do texto, nós vemos que elas foram contadas principalmente para os seus discípulos, para os apóstolos, para aquelas pessoas mais próximas do Senhor. E a primeira parábola conta de um homem, um senhor de escravos, porque essa é a ideia de senhor e servos, e ele sai para uma festa de casamento, e os seus servos ficam em casa, mas eles, enquanto estão em casa, eles estão preparados para a chegada do seu Senhor. Por isso que Jesus fala: estejais cingidos e com as candeias acesas, porque o seu Senhor já iria chegar à noite. Cingido era uma espécie de uma cinta larga que os servos usavam nas suas roupas, para prender a sua roupa, para dar maior agilidade às tarefas que eles iam realizar. Então o seu Senhor ia chegar de uma festa, e os seus servos estavam preparados para receber o seu Senhor, com o que talvez nós chamaríamos hoje de uniforme para trabalhar, com a lamparina acesa,
E quem já viveu num contexto onde não há energia elétrica, a gente sabe como que isso faz a diferença, para que eles pudessem prestar o melhor serviço ao seu Senhor. Havia uma honra, havia uma alegria naqueles servos quando eles serviam um Senhor honrado. E esses servos, eles tinham a alegria e o prazer de servir. E eles serviam com dedicação e empenho. Então eles estavam preparados para quando o seu Senhor chegasse da festa, do casamento, eles pudessem servi-lo. E aí Jesus então coloca algo assim inusitado que os seus ouvintes nunca o tinham visto. Eu falei, imagine que alegria, que bem-aventurança seria se quando esse Senhor chegasse e encontrasse os seus servos preparados para servi-lo, cingidos com o uniforme, com as lamparinas acesas. E o Senhor convidasse esses servos para reclinar-se à mesa, e talvez para nós hoje era sentar-se à mesa. Já falamos isso em outras parábolas, que a mesa era baixa e eles quase que deitavam para comer ali, reclinando à mesa. E o próprio Senhor servisse um banquete para os servos. Jesus então coloca, você imagina que honra, que alegria, que bem-aventurança seria para estes servos experimentar esse tipo de experiência, esse momento inusitado em suas vidas, de estarem preparados para servir, mas quando fossem dar conta, eles é quem seriam servidos pelo o seu Senhor. Jesus conta essa parábola trazendo 2 ensinos importantes para a vida daqueles discípulos. O primeiro ensino é que enquanto estamos servindo a Deus, nós sempre estamos sendo servidos. Quanto maior o nosso desafio de servir a Deus, quanto maior a exigência do nosso trabalho, quanto maior a abnegação se requer de nós, quanto maior renúncia, quanto maior for o preço pago do serviço ao reino de Deus, enquanto estamos servindo, não é raro o momento que percebemos que, na verdade, nós estamos sendo servidos por Deus. Deus está nos abençoando, Deus está abrindo portas, Deus está atendendo nossas orações, Deus está cuidando de nós, Deus está nos dando livramentos, Deus está nos dando toda a provisão para o serviço que estamos realizando naquele momento, e Deus está nos dando também toda a provisão para as nossas vidas como um todo. Jesus está dizendo a natureza do seu ministério, da sua vinda, que é servir. E Jesus está ensinando para aqueles discípulos que, embora eles estivessem abrindo mão de tantas coisas para segui-lo, eles mesmos estavam sendo servidos por Jesus. Eles mesmos estavam sendo abençoados. Eles mesmos estavam sendo cuidados. Eles mesmos estavam desfrutando de um banquete que o próprio Jesus estava preparando para eles. E a outra lição importante que essa parábola nos dá é que, não obstante Deus nos abençoar tanto e, em certo sentido, nos servir, Ele continua sendo Senhor. Mesmo aquele Senhor convidando os servos a reclinar-se à mesa e passar a servi-lo, em momento algum Ele deixou de ser Senhor daqueles servos. E em momento algum aqueles servos deixaram de tratá-lo como Senhor. E é preciso entender o contexto que era Senhor de escravos, era Senhor que tinha a soberania total sobre a vida deles. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, porque a parábola foi contada para os discípulos, que mesmo enquanto ele estava cuidando deles, eles precisavam manter essa consciência de que Jesus é o Senhor de todo o universo, e era o Senhor da vida deles. Nós podemos imaginar o quanto essa parábola impactou a mente e o coração daqueles discípulos. Essa consciência de que, não obstante Jesus ser Senhor, estava servindo a eles. E agora no capítulo 17, Jesus continua o seu ensino sobre essa relação servo e Senhor. E agora ele conta essa parábola com um desfecho um pouquinho diferente.
E ele faz uma pergunta, ele começa com uma pergunta: qual de vós que tem um servo, e esse servo tem as suas múltiplas tarefas? Dentre essas múltiplas tarefas, algumas delas é lavrar o campo e cuidar do gado, cuidar da lavoura, e cuidar das criações. E o servo levanta pela manhã e faz com dedicação essas tarefas. Mas o trabalho dele não terminava ali. Ele precisava voltar para casa, trocar de roupa, se cingir com uma nova roupa e preparar a ceia do seu senhor, uma espécie de um jantar. E aí ele iria servir o jantar do seu senhor. E depois sim, é que ele iria jantar, ter a ceia dele, pessoal, e poder descansar. E Jesus então faz essa pergunta: qual de vós, só porque o seu servo fez o trabalho com diligência, foi lá, cuidou da lavoura, cuidou do gado, e agora chega em casa, você vai falar para ele assim: não precisa mais fazer a janta. Você cumpriu essa parte da responsabilidade, não precisa cumprir essa. Jesus fala assim: nenhum Senhor faz isso. Nenhum de vocês fariam isso. E se nós trazemos essa parábola para os nossos dias, nós vamos entender que nós temos esse mesmo comportamento. E nós também recebemos esse mesmo comportamento. É claro que nós não podemos olhar para a parábola dentro desse contexto de conquistas sindicais e sociais que nós vemos tendo desde a Revolução Industrial, de 40 horas semanais, de receber horas extras, de ter dias de descanso, de trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, ou se é ininterrupto você ter o dia de folga. Nós temos que olhar para o texto dentro do contexto da época. Mas podemos pensar assim: você é contratado para trabalhar 8 horas por dia, e você trabalhou 4 horas, trabalhou até a hora do almoço. E aí você cumpriu bem a sua obrigação. E aí o seu chefe, lá o seu gerente, né, vai falar assim: não precisa trabalhar depois do almoço não, pode ir para casa. Acontece isso? Não, pode ser que uma vez ou outra, né? Não acontece isso. Você foi contratado para trabalhar às 8 horas. Então você vai trabalhar e você precisa fazer bem o seu trabalho as primeiras 4 horas. E depois você precisa fazer bem o seu trabalho as outras 4 horas. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Ele está dizendo: não é porque o seu servo fez bem a primeira parte das suas responsabilidades que você vai absolvê-lo das outras responsabilidades. É dever dele fazer bem todas as atividades que foi tratada, que foi combinada, lhe foi atribuída. Então ele vai levantar cedo, ele vai cuidar da lavoura, ele vai cuidar dos animais, do gado, da ovelha, o que seja, e ele vai chegar à tarde, e ele vai se cingir com outra roupa, com outro uniforme, e vai preparar a ceia, e vai servir a ceia, e depois sim ele vai poder cear também e descansar. Jesus, ele não faz a pergunta assim: será que o seu patrão, o seu servo, o seu senhor vai dizer para ele assim: você agora pode descansar ou não? Jesus vai, a pergunta é diferente: você iria absolvê-lo das outras responsabilidades? E é uma pergunta que todos nós já sabemos. Não. Se ele tem todas essas atribuições diárias, ele precisa cumprir todas essas atribuições diárias e todos os dias que foi combinado e realizar bem todas essas tarefas. Nesta parábola, igual à anterior, mais uma vez o servo tem alegria de poder cumprir as suas tarefas, quando ele servia a um senhor que era honrado, a um senhor que tratava-o com humanidade, com respeito. E isso dentro de um contexto de uma sociedade que tinha escravos e senhores.
Jesus ele não está tratando dessa questão se é lícito ter escravos ou senhores. Jesus está contando uma história dentro de um cenário, de uma realidade presente, para que as pessoas pudessem entender o ensino. E o versículo 10, que é o versículo que conclui então a parábola, Jesus diz o seguinte: quando vocês fizerem então, Jesus vai fazer a aplicação da parábola para os seus discípulos. Quando vocês fizerem então tudo o que foi mandado, vocês não devem ficar esperando uma recompensa. Vocês não devem ficar esperando elogios. Vocês não devem ficar esperando confetes. Vocês devem dizer assim: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz aquilo que de fato era minha obrigação de ter feito, porque era para isso que eu estava aqui, para cumprir todas estas obrigações. Se pensarmos nos dias de hoje, foi para isso que eu fui contratado, para realizar essas tarefas. A grande discussão desse texto dos intérpretes é essa palavra inútil. O que de fato esta palavra, que no original é akreios, tem de significado para nós? Olhando as mais diversas traduções e as mais comuns que usamos, né, João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, Bíblia na Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, Versão Católica e essas versões que são bem comuns, a gente encontra inútil, sou um servo inútil. Outras versões vão dizer assim, sou um servo miserável. Outras ainda vão dizer assim, sou um servo que não vale de nada. Sou um servo como outro qualquer. Mas existe um biblista, né? O L é no segundo B. Biblista, o nome dele é Bengel. E ele achou uma nova possibilidade de tradução desse akreios. E a tradução que ele encontra, e eu penso que satisfaz muito o entendimento desse texto, é desnecessário. É como se o servo dissesse assim, eu sou uma pessoa desnecessária aqui. Eu não precisava, o meu Senhor não precisa de mim aqui. Na verdade, o meu Senhor não precisa de mim para fazer o que eu faço. Ele não precisa de mim para para executar as tarefas que eu executo. Na verdade, se o meu Senhor estivesse fazendo Ele mesmo, e Ele tem toda a condição de fazer, ficaria muito melhor do que eu fazendo. Então a ideia não é de alguém que é inútil, que faz uma coisa que não serve para nada, porque o trabalho dele servia para alguma coisa. A lavoura estava bem cuidada, o gado estava bem alimentado, a comida estava bem feita e saborosa. Então o que ele fazia era útil. A questão é que o Senhor não precisava que fosse Ele que estivesse fazendo. E aí nós começamos a nos pensar e tentando nos enxergar no reino de Deus. Deus precisa de mim para que as coisas que eu faço sejam feitas? Ou o Senhor é quem escolheu me usar pela misericórdia que Ele tem de mim? É esta a ideia desse servo. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu sou desnecessário, porque o meu Senhor poderia muito bem cuidar da lavoura, muito melhor do que eu cuido, ela iria produzir muito mais. O meu Senhor poderia cuidar do gado muito melhor do que eu faço, porque o gado estaria em melhor qualidade, tendo uma melhor produtividade e mais bonito. O meu Senhor não precisaria de mim fazendo a refeição, porque se Ele mesmo fizesse, a comida ficaria melhor. Mas eu tenho alegria de saber que o meu Senhor me escolheu para fazer. Eu tenho alegria de que o Senhor olhou para mim e pela sua bondade, Ele me permite participar do teu reino, participar daquilo que Ele quer realizar nesse tempo e nessa geração.
E não obstante todas as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas crises, as minhas rebeldias, enfim, a minha teimosia, a palavra que me ocorre é a minha burrice, enfim, tudo isso. Ele ainda fala, pode fazer, porque eu quero que você participe da minha história, eu quero que você participe da minha fazenda, eu quero que você participe do meu reino, e eu quero dar a você o privilégio de fazer parte de tudo isso. E aí o servo vai dizer assim, eu estou alegre, porque mesmo eu ser desnecessário aqui, Deus não precisa de mim, mas Ele escolheu me usar para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Por isso é que eu penso que Bengel acertou em cheio nessa possibilidade de tradução da palavra creiros para desnecessária. Porque Deus não precisa de nós, mas Ele escolheu a nós. Por isso que João vai dizer assim, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, João 15,16, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome, Ele vos conceda. Porque foi Deus nos escolheu, mesmo nós sendo desnecessários, Deus escolhe usar as nossas vidas, e Ele usa como Ele quer, e para a glória do nome dEle. É o despertar naqueles discípulos a alegria de servir, a alegria de ser útil no reino de Deus, a alegria de ser útil onde nós estamos. E mais duas lições que a gente aprende nessa segunda parábola é exatamente essa, de que precisamos resgatar em nossos corações o servir a Deus por amor a Deus. Resgatar em nossos corações o servir a Deus por amor a Jesus. E como facilmente nós somos enganados por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, e quão facilmente nós somos pegos servindo a Deus com interesses. E interesses os mais diversos. Nós somos pegos servindo a Deus por interesses de poder, porque a religião confere poder. E quando nós fazemos parte de uma instituição religiosa, como somos seduzidos em ter poder, em ter voz, em poder exercer, fazer com que a nossa vontade prevaleça? Como facilmente somos pegos servindo a Deus em troca de bênçãos? Aquela teologia de Jacó, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir, se o Senhor me abençoar, eu não vou te servir, que contrasta com a teologia de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu vou me alegrar no Senhor. E aí nós vemos pessoas servindo a Deus, uma espécie de barganha, de conquistas materiais, pessoas servindo a Deus numa espécie de barganha para que a nossa família vai bem. Então, se eu for fiel a Deus, vai estar tudo certo na minha casa. Sempre a motivação é o ego. Sempre a motivação é que as coisas deem certo para a minha vida. Parece que a fé é um negócio que tem que dar certo para a gente. Parece que a fé é um negócio que tem que funcionar. Tem que ser funcional. E quantas vezes nós somos pegos também, e ainda nos orgulhamos disso, de servirmos a Deus só por causa do céu. Parece que tudo que nós fazemos é uma luta constante para ver se a gente consegue um lugarzinho no céu. E a gente critica quem o faz por conta de poder, e a gente critica quem o faz por conta de conquistas materiais. E aí fala, e você? Fala, sim ou não? Para mim o céu me basta. Ora, né? Se o céu não bastar, então o que você quer mais? Parece que se Jesus chegasse aqui e falasse assim, ó, esse negócio de céu não existe. Fala assim, então tchau, Jesus, não caminho mais contigo.
Porque sempre é eu que tenho que ter vantagem. Eu tenho que ter vantagem aqui, eu tenho que ter vantagem na eternidade. Existem pessoas que seguem a Jesus com medo do inferno. É aquela fuga do inferno. Mas houve um sumo sacerdote chamado Simão Justo, ele viveu 300 anos antes de Cristo, uma época difícil, esse período interbíblico, com o povo judeu sendo perseguido. Para termos uma ideia, houve um imperador chamado Antíoco Epifânio, que eles invadiram o templo de Jerusalém e ofereceram uma porca no Santo dos Santos para profanar o templo. Foi um tempo muito difícil. E esse Simão Justo, ele disse o seguinte para aquelas pessoas daquela época: sede como escravos que servem ao Senhor, não tendo em vista receber um presente, e que o temor do céu esteja sobre vocês. Simão Justo estava dizendo assim: vocês têm que ter medo do céu. O que ele estava querendo dizer é que a gente tem que ter medo de ter o céu como nosso objetivo maior. Porque a gente corre o risco de idolatrar o céu e esquecer de Jesus. Por isso que Jesus diz lá em João 14,6, um texto bem conhecido: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque o nosso desejo maior deve ser ter Deus em nossas vidas. Nosso desejo maior é Jesus. O nosso amor maior é Jesus. Não é o céu. Não é poder. Não é conquistas materiais. Nosso desejo maior é ter Jesus conosco. E aí tem um hino muito bonito que diz assim: onde Jesus estiver, ali é céu para mim. Porque nós seguimos a Jesus, porque amamos a Jesus. Entendemos que Ele é Deus e Senhor e digno de ser servido e seguido e amado. E fazemos não em busca de troca de nenhuma recompensa, mas pelo prazer de servir, de amar, de seguir. E quando fazemos todas as atribuições que nos são conferidas, seja pelo nosso consenso religioso, seja pelo nosso entendimento de que Jesus está nos mandando, no final nós dizemos: obrigado, Senhor, por poder te servir, porque eu sei que eu sou desnecessário aqui. Se fosse o Senhor fazer, o Senhor teria feito muito melhor. Mas obrigado por me permitir participar. E a outra lição é exatamente essa, de que a salvação é pela graça de Deus, é uma bondade de Deus, é um presente de Deus. Nós o servimos e Ele nos agracia com a salvação. Nós cremos e nós o amamos e Ele nos presenteia com a salvação. O Senhor é obrigado a me dar algo. O Senhor é obrigado a me colocar em posições de poder. O Senhor é obrigado a me salvar. Deus não é obrigado a nada. Ele é soberano. Ele faz o que quer e quando quer. Não há obrigação para Deus, porque Ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas. Então, quando Ele nos salva tão somente pela sua graça. Quando Ele nos salva tão somente pelo seu amor. Então, talvez você pergunte assim: mas então por que Ele me abençoa? Porque é isso que Deus faz. É inerente à natureza de Deus abençoar. Ele é obrigado a te abençoar? Não. Mas por que Ele me abençoa? Porque Ele é Deus. É isso que um Deus faz. O que um Deus faz? Deus abençoa. Então por que Ele me salva? Porque Ele é Deus. É o único que pode salvar. É isso que Deus faz. Deus salva. Então por que Ele derrama bênçãos e salvação sobre a minha vida? Porque é isso que o amor faz. O amor salva, o amor resgata, o amor restaura, o amor transforma, o amor abençoa. E Deus é amor. Então, Ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tinha obrigação nenhuma de enviar Jesus para morrer por nós.
Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. E não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Ele faz porque te ama. Ele faz porque te escolhe. Ele faz porque tem alegria em ver a sua vida abençoada. E é por isso que Ele nos abençoa tanto. Então, por isso que quando olhamos para tudo que nós fazemos, se é que fazemos alguma coisa, nós devemos dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que eu sou desnecessário, mas o Senhor me escolheu usar e eu tenho alegria de ser usado pelo Senhor. E eu quero encerrar então com a palavra de um teólogo do Novo Testamento chamado Rudolf Bultmann. Ele diz o seguinte sobre essa questão de recompensa. Ele diz assim: Jesus promete recompensa àqueles que são obedientes, sem pensar em recompensa. Jesus promete galardão àqueles que lhe servem obedientemente, sem pensar em galardão. Se você serve pensando em galardão, segundo Bultmann, não tem nenhuma promessa para você, nem para mim. Mas se nós servirmos por amor, Jesus nos promete muitas bênçãos, cuidado dele, a presença dele, que é o maior bem que nós temos. E se ele promete, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele já prometeu. Amém? Quero orar pela sua vida. Gostaria que você entendesse que somos chamados para servir, mesmo sendo desnecessários. E que nós alcançamos a salvação tão somente pela graça. Somos salvos pela graça, porque Deus nos ama. E por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, nós desfrutamos desta salvação. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos escolheu para servir a Ti. Obrigado a Deus, porque muitas coisas que nós fazemos, nós temos certeza mesmo, Deus, que o Senhor sempre faria melhor. Ou talvez teria outras pessoas para fazerem melhor. Mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor tem alegria em nos usar. Dá-nos esta mesma alegria em sermos instrumentos nas Tuas mãos. Visita, Senhor, aqueles que possam ser salvos hoje, que possam decidir por Jesus hoje. Toque nesses corações e que pessoas possam decidir começar a seguir e amar a Jesus, sem esperar nenhuma recompensa, mas convictos pela fé que aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a salvação, o Senhor nos concede generosamente, porque nós estamos aqui te servindo, tão somente porque amamos o Senhor. Continua conosco, ó Deus, continua abençoando as nossas vidas, e que o nosso tesouro maior seja amar e servir a Ti, independente das circunstâncias em nossas vidas. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. E nós vamos ter mais um louvor, vamos ter esse momento de adoração, e assim, após o louvor, está encerrado esse momento de celebração a Deus. Deus te abençoe e uma ótima semana.